Olá, meus queridos. Vamos lá retomar o nosso conteúdo. Eu espero que vocês tenham realmente estudado, lido o texto, assistido a videoaula passada e respondido as atividades. Nós vamos, como eu disse, nós vamos fazer prova desses conteúdos. Se que essa aula é para substituir a aula presencial, então vocês precisam ler, assistir a videoaula, tira dúvida com a gente, podem me mandar mensagem no WhatsApp, pode me ligar e tirar toda a dúvida. Só não pode ficar com dúvida. Porque quando nós voltarmos, nós vamos fazer revisão, sim, vamos fazer, mas nós teremos as provas desses conteúdos, dessas aulas dadas. Essas aulas aqui, elas não estão sendo para preencher o espaço livre de vocês, não. Então, tirem-as, não fiquem com dúvidas, por favor. Vamos retomar o conteúdo a partir da página 399. Agora falando ainda dessa questão de migração, né, do tráfico humano e contrabando de pessoas. Bem, essa primeira imagem aqui que eu coloquei é uma imagem de um tráfico humano. Aqui um senhor, talvez um homem, levando uma criança. Essa criança, de certa forma, ela foi negociado, esse passeio, né, simulado, vamos dizer, foi negociado de alguma forma, em troca de um presente, uma coisinha que agrade a criança, mas ele não sabe para onde ele está indo. Essa é a questão, a diferença do tráfico humano para o contrabando. Tráfico humano, você não tem muita noção do para onde você está indo ou o que você vai fazer. Por exemplo, casos de agências de modelo, né? Que na verdade elas acham que estão saindo do seu país para seguir uma carreira de modelo, tudo que elas queriam. Enquanto que quando elas chegam lá, que elas veem a realidade, que elas se deparam com uma outra atividade, como por exemplo ser garota de programa, ela já fica meio que presa àquela situação, foi negociado, foi assinado um contrato, e é bem difícil dela sair daquela situação. E essa é a diferença. O texto de vocês, ele fala que as pessoas geralmente estão em situações vulneráveis, né? E essas pessoas se tornam alvo fácil demais desse tráfico de pessoas. Então, aí ele diz, desse modo, tornam-se suscetíveis à violência dos direitos humanos mais básicos, exploração da mão de obra, a redes mafiosas, ou seja, geralmente é um crime organizado. Geralmente são máfias que se passam por empresas de trabalho, agências de emprego e terminam levando. Muitas vezes também tem a questão da adoção, que a gente vai ver mais à frente, né? Ah, eu quero adotar a criança, mas na verdade não está adotando, está traficando para fazer outra coisa. Essa imagem aqui, vocês conhecem muito bem nos livros de história, nos livros de geografia do 7º ano. Essa imagem é do tráfico negreiro. Quando os africanos, né, vieram para o Brasil, no período do ciclo do açúcar, para trabalhar. Eles foram traficados, eles estavam em situações bem difíceis, faziam todas as necessidades fisiológicas, a alimentação, tudo no mesmo local, e ainda eram maltratados. Está aqui o senhor os maltratando, eles recebiam a comida que é o porão de um navio. Então essa situação já existia. O próximo slide, ele fala da questão das modalidades, ou seja, os motivos desses tráficos e dos contrabandos. Se vocês forem ver, a maioria aqui é por exploração sexual. Mas tem também os casos em que seja para fins de adoção, tem os casos que é para remoção de órgãos, leva a pessoa, mata, retira os órgãos e vende. Então existem os vários motivos. Como ele diz aqui, interno, dentro do próprio local e internacional também. Então isso não acontece só de um país para outro, dentro do próprio país também acontece. Em seguida, mostra aqui o contrabando de pessoas. Olha o que o nome diz. Contrabando, dá a ideia de bando, algo tudo misturado num local só. Olha esse navio de carga de pesca,
com uma rede jogada aqui, para que de longe dê a impressão de que é uma pescaria, de que ali são peixes em alto mar, quando na verdade é um bando de pessoas sendo levados para um determinado local, muitas vezes para trabalhar, para sofrer em outro local, e muitas vezes eles são transportados com drogas, para levar drogas, para trabalhar num outro tráfico de drogas. Então eles geralmente não têm muita noção do que estão indo fazer. Ou muitas vezes eles querem sair daquele local, por exemplo, moram num local que sofreu guerras, e aí é sugerido, você quer sair daqui? Pois vamos, se quiser sair vai ser nessa situação. E eles terminam se arriscando, muitos morrem em alto mar, ou em alguma fronteira, ou em fronteiras, como a gente vai ver aqui. Nessa imagem, fala do imigrante clandestino. O imigrante clandestino, praticamente as situações são as mesmas, os motivos, né? No caso do imigrante clandestino, ele não está sendo traficado, não está sendo contrabandeado, ele está indo por livre vontade, só que de uma forma forçada. Ele foi forçado a sair daquele local por algum motivo, geralmente por questões de tentar uma vida melhor em um outro local. Aqui, essa fronteira do México com os Estados Unidos, é só o que acontece, é o que os textos mais falam. Eles ingressam clandestinamente, sem documento e sem permissão para estarem num determinado país. Aí vem aquela questão, tadinho, né? Passaram por essa situação. Bem, quando é porque está fugindo de uma guerra, de algum problema assim, a gente geralmente fica com pena, né? Fica com aquela dó daquele grupo de pessoas que terminam ultrapassando uma barreira, do outro lado aqui um mar, eles terminam sofrendo, uns conseguem atravessar, outros não conseguem, nem sempre todos conseguem, e vai a família inteira, e acontece tragédias, como eu vou mostrar na imagem aqui. Eu só coloquei essa imagem porque ela foi muito noticiada, né? Ela é até recente, se não me engano, de 2017, não lembro bem. Mas é um migrante clandestino, uma família tentando atravessar exatamente para os Estados Unidos. E é aquela coisa, quando vem alguma situação, um mar agitado, uma chuva, uma tempestade, uns vão tentando se salvar, não dá tempo de salvar todo mundo. No caso dessa família, eu não lembro muito bem da reportagem, mas se não me engano, a mãe conseguiu passar e o filho ficou enganchado e o pai foi tentar salvar e ficou enganchado também. É uma história que no final disso tudo não é muito bom. E aí ele diz que ao ingressarem clandestinamente nos países, esses imigrantes ficam sujeitos às penas previstas por lei, além da situação de que eles não são cidadãos, eles não são cidadãos daquele determinado país, que eles vão tentar viver, e por isso eles têm problemas de saúde, eles não podem ser atendidos, não podem fazer uma conta bancária, até tudo que nem sempre dá certo, né, se normalizar. E aí ele diz que mas os riscos de se tornar um imigrante clandestino começam bem antes de chegar no destino que almeja. O principal motivo é o fato de não ter os documentos, não ter as condições para chegar naquele local. Aí o texto cita que muitas crianças, mulheres, né, são exploradas no decorrer do caminho. Nem conseguem chegar e já passam por uma questão de exploração sexual, muitas vezes. Então, o que essas pequenas páginas, somente 3 páginas, estão mostrando, ainda é continuação do que a gente tinha visto sobre a questão de migrações de refugiados, né? Que a gente viu os vários tipos de refugiados, que refugiados ambientais, refugiados por causa de campos de guerra, que os motivos são vários. Claro que, como mostra essa imagem, tem as questões do tráfico, é uma negociação que você não sabe, né? E muitas vezes você termina sendo preso, morto, retirado dos seus olhos, você não sabe. Mas tem a questão do
contrabando que muitas vezes aquele grupo aceita passar por isso. Aceita passar por isso não, mas aceita entrar na situação com a esperança de que aquele seu problema vai ser resolvido. Bem, gente, aqui a questão das fronteiras, né? Principalmente aí os países, cada um tem suas leis. Tem país que é a maior facilidade, como no caso do Brasil, é bem diferente dos Estados Unidos, que lá eles é como se fosse assim, é aquele lema do tempo da independência dos Estados Unidos, América para os americanos. Então o que eles têm lá, a prioridade é para eles. Não é assim tão fácil que você chegar lá, não. Depois que você está lá, você vê que muita coisa melhora, mas para você chegar, você precisa cumprir as leis e ter todos os documentos, tá com vista, tá com tudo certinho. E muitas vezes as pessoas sofrem por isso e aí são presas em aeroportos, na fronteira, e é aquela situação que vira uma notícia assim, né? Bem criticada, muitas vezes criticam as leis do país, como também tem a questão de criticar quem está tentando salvar a sua vida. Isso são reflexos da globalização. Como disse, a globalização ela não é só vantagens. Tem as desvantagens que a gente já viu inúmeras e no decorrer do conteúdo nós vamos continuar vendo, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderem o conteúdo, entre em contato para a gente tirar as dúvidas. E a próxima aula nós já vamos falar ainda dentro deste capítulo, mas a gente vai falar de uma globalização mais cultural. Como é a globalização, a cultura, o modo de vida. Por isso eu não coloquei, é bem pequeno também, mas eu não coloquei aqui para não juntar muito conteúdo. E aqui ainda era uma continuação da questão da migração, da globalização e deslocamento de pessoas. Se tiver alguma dúvida, me procurem e até mais.